Sejam bem-vindos ao PolIdeaCast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Liani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, meu nobre amigo Castilhos, nós estamos recebemos um dos maiores influentes da política cascavelense. Podemos dizer, talvez o maior, podemos dizer? Acho que não, também. Cara, assim. ele comanda um poder aqui em Cascavel, né? Atual presidente da Câmara de Vereadores, empresário, casado, pai e agora, em seu segundo mandato, o vereador mais votado da história de Cascavel, com 4.243 votos. Tiago, seja bem-vindo, meu presidente. Obrigado vocês aí, obrigado pelo convite, fico muito agradecido. Estamos aí, tenho a honra de estar aqui, não consegui vir esses dias, mas agora deu certo. Agora veio. Estamos aí. Tiago, eu costumo fazer uma pergunta e eu faço para todo mundo quando vem a primeira vez aqui. Você contava nos bastidores, você já foi concurseiro, enfim, já fez outras coisas da tua vida, empresário e tal. Mas eu gosto dessa pergunta. Como é que você chegou até aqui? Por que você decidiu ir para a política? Rogério, eu tenho uma história que poucas pessoas conhecem. Eu tenho falado porque hoje é muito fácil ver eu chegar sendo presidente, estou no meu segundo mandato, mas a minha história é uma história simples e da grande população. Eu sou filho de uma zeladora, meu pai, sou filho e tenho a honra em dizer que sou filho de uma zeladora. Meu pai faleceu quando eu tinha 6 meses e eu nunca me imaginei estar no meio político. Um dos meus primeiros empregos que eu trabalhei, eu entreguei panfleto. Eu lembro de ter trabalhado de servente de pedreiro, levar a marmita para a obra, meio período, esquentar e almoçar. E nunca me imaginei. Na minha família não tenho ninguém político. E eu lembro que o meu primeiro emprego, para dizer que eu estava diretamente, foi eu trabalhar de garçom na Martione da São Paulo. Ali se iniciou um ciclo, trabalhei 8 anos fazendo extra, aí fui trabalhar de cobrador na Aviação Capital, e nesse momento eu tinha 3 empregos. Minha mãe trabalhava numa panificadora, eu começava das 5:30 da manhã até às 9 horas. Eu saía das 9, começava às 11 horas fazendo um plantão lá na Aviação Capital, trabalhar de cobrador. E eu trabalhava lá em 2 horários. E as minhas folgas era voltando. E sexta, sábado e domingo, eu trabalhava de garçom na Martione. Caramba, então, essa foi a minha história. E fui criado... Então, tu tava falando que a vida tá corrida, agora tá tranquila, sabe? Eu tenho falado porque assim... E eu fui criado dentro de um boteco. Bairro, quem conhece bairro sabe o que é boteco. Vendia pinga de copo. Junto com meu avô. E por ali que se iniciou. Então eu sempre estive no comércio. Mas nunca me identifiquei, nunca me imaginei estar no meio político. Porque hoje é natural você ver, ele é filho do ex-prefeito, do secretário, do deputado. E essa foi a minha trajetória. Sempre estudei em colégio público, estudei na Escola Maria Neres, estudei no Colégio Santa Felicidade e me formei no Horácio Ribeiro dos Reis. E nesse momento eu sempre vi a minha mãe trabalhar. Eu tenho um irmão mais velho, ele é 2 anos mais velho do que eu, inclusive ele cata reciclável na rua. E eu tenho um irmão mais novo só por parte de mãe. E assim, essa foi a minha história. Eu sempre vi a minha mãe vindo do mercado com a sacola na mão. A minha mãe, hoje eu vejo quanto minha mãe ganhava lá, que ela tirava dela para dar para mim e para o meu irmão. Dizer que nós passamos fome, não. Mas a minha mãe passou dificuldade para manter eu e o meu irmão. Então essa foi a minha infância. E teve um momento que, quando o meu avô tinha ido embora, e um dia eu falei para ele... Eu peguei um acerto de uma empresa, falei, vô, vamos montar uma distribuidora de 24 horas aqui. Logo quando começou. E eu fui cortando o negócio de vender pinga de copo, vendia pinga de copo. E acabamos colocando, meu avô voltou embora, e ali começou uma vida diferente. Ali eu trabalhava com meu avô, e aí chegou um momento que eu nunca esqueço que o meu avô nunca trabalhou com banco. Chegou um dia que ele chegou e falou assim, olha, esse dinheiro aqui, a metade é meu e a metade é seu. Falei, caramba, nunca tinha visto dinheiro assim, né?
Daí eu falei, tá, mas o que o senhor quer fazer? Ele falou, esse dinheiro aqui você termina de pagar a sua faculdade, porque daí eu já estava ali já focando para ser, meu sonho era ser policial militar. Ele falou, esse dinheiro aqui você faz sua alteração de categoria, esse aqui você termina de pagar a faculdade, esse aqui nós divide, é meu e seu. Eu falei, o que eu quero com alteração de categoria? Ele falou, não, você tem que fazer uma alteração de categoria que se você precisar, lá na frente é um emprego, é uma profissão. Eu nunca esqueço que meu avô falou isso. O que é alteração de categoria? Alterar a carteira de carro e moto para categoria pra um caminhão. Ônibus. Eu fui fazer AD. E aí, beleza, vamos fazer alteração de categoria. Fui lá, eu já estava fazendo a minha primeira faculdade, gestão financeira, mas eu fiz a faculdade pensando no concurso. Porque nós temos concurso que você exige só ensino superior. Não exige, hoje para delegado você tem que ser bacharel em direito. Então eu falei, vou fazer. Meu avô falou. E meu avô dizia assim, Tiago, nós que somos pobres, nós só temos o nome e o CPF. Zele por ele. Meu avô sempre foi assim. Meu avô, ele sempre falou, olha, eu nunca tive carteira de trabalho, mas ajudei a cuidar de todos os filhos, inclusive dos 2 netos. Porque meu pai faleceu, eu sou natural de Foz do Iguaçu. Eu tenho falado, eu fui feito no Paraguai, eu e meu irmão fomos feitos no Paraguai, né? Mas o meu irmão nasceu em casa, mas eu nasci em Foz. E aí meu pai faleceu com 6 meses de vida e o meu avô trouxe nós para Cascavel, que meu avô tinha armazém lá. E essa foi a minha história. E teve um certo momento que eu nunca esqueço, que teve um vendedor meu lá, que falou assim, Tiago, tem um candidato não lembro se era a prefeito, e vamos lá ajudar ele lá, que hoje é o deputado Márcio Pacheco. Eu falei, caramba, mas política? Não, vamos lá para você entender como funciona, como que é. Eu falei, então tá bom, vamos lá. E nesse percurso aí, fui fazer a alteração de categoria. Aí eu lembro que comerciante, né, se quer desconto, quer isso. A minha esposa, fazia a primeira habilitação e eu chamei meu irmão. Aí fazendo essa alteração de categoria, o dono me chamou lá e falou, o que você faz? Eu falei, não, tem um boteco lá, assim, você não quer trabalhar comigo aqui? Eu falei, mas o que é que tu tem que fazer? Trabalhar auxiliar administrativo. Beleza. Cheguei pro meu avô, falei, o cara me chamou para mim trabalhar lá, o que o senhor me diz, avô? Viu, mas faz o seguinte, vai lá para você fazer um teste, né? Nisso eu não trabalhava mais de cobrador, porque eu montei o depósito de bebida, e eu tinha um projeto que era só 9 meses ficar lá. E acabei aceitando, meu avô falou assim, faz o seguinte então, você trabalha lá, você entrega salgado, você trabalha na autoescola e depois você vem para cá. Tá bom. E nisso eu já tinha ido parando um pouco mais com o extra, né? Porque daí tava meio puxado, que era de garçom. Mas a minha esposa ficava lá, que na época era minha namorada. Que nós começamos desde a época de escola, né? De colégio. E aí chegou um momento que eu estava com o meu avô e o meu avô falou assim, olha, aceita lá, vai lá trabalhar na autoescola, que é um caminho bom. E fui trabalhar na autoescola e ali se iniciou um novo ciclo, mais contato, pessoas, mas nisso eu sempre fui envolvido na igreja, minha mãe é ministra, nessas épocas eu fui catequista, fui tesoureiro, fui coordenador, envolvido, que eu tenho falado que eu aprendi isso aí, né, dentro da família, então sempre servi a Deus, é essa a minha fala. E aí chegou um momento que quando esse vendedor me convidou para ir lá, eu fui acompanhar o que era, como que funcionava, mas sem interesse nenhum. E fui ficar empregado ali na autoescola e teve um certo momento que o menino falou, viu, mas você está de auxiliar administrativo, eu quero que você fique aqui no comercial. Tá bom, vou ficar no comercial, porque era o que eu conhecia. O cara que era comerciante. O cara que é comerciante tá no comércio. E ali eu fiquei. E nesse momento fui levando, trabalhando, fazendo extra e fui indo nesses encontros políticos. E teve um momento que teve um grupo dentro do grupo do deputado lá que falou, viu, Tiagão, você poderia ser candidato a vereador? Eu falei, o que eu quero com isso? Fala errado, vem de família simples, diz que tem que ter muito dinheiro e tem que ter um padrinho. Quem que é meu padrinho? Não tem ninguém.
Não, você tem que ser candidato. E eu nunca fui de chegar e ficar me expressando, porque eu tive uma vida diferente, eu tive uma vida no comércio que me ensinou o que é você... Porque às vezes as pessoas falam de corrupção, mas a corrupção é você pegar o troco errado e não devolver. Sim. Não é só na política. Essa é a minha visão. E aí chegou um momento que eu cheguei pro meu avô, que meu avô era meu conselheiro, né? E ele falou assim, viu, você não tem nada a perder. O que você tem a perder? Eu falei, nada. Eu falei, vô, mas eu tô trabalhando, né? Ele falou, viu, pega férias e vai. Tá bom. Fui entender, fui falar com o patrão, o patrão falou assim, viu, tem que ir, seja candidato. Eu falei assim, então tá, eu vou deixar as férias mais próximo lá e vou pegar 30 dias de férias, tá bom? Não, beleza. Chegou a época da eleição, peguei os 30 dias de férias. E lá vai o Thiago pedir voto. Eu nunca esqueço que eu estava com o candidato a prefeito, que é o deputado. No meu bairro não tinha santinho. Não tinha santinho. Falei, caramba, mas... Aí eu lembro que tinha um Madison junto. Ele falava, viu, pega aqui atrás do deputado, coloca o teu número aqui e vai entregar pro povo. E ali começou. Aí tava feliz, trabalhando, 30 dias, com vergonha. Chegava no pessoal para pedir voto, não sabia como que funciona, o que é, tímido. E aí chegou o dia das eleições. E eu tava tudo certo, tudo bem, bem calmo. E a hora que saiu o resultado das urnas, 762 votos. Falei, caramba, 762 votos. E aí eu saí vitorioso. Muitas pessoas, Thiago, mas eu falei, viu, Esse ano era a eleição de 2016. 2016. Falei, caramba, 762 votos. Tem pessoas que estavam muito acima de mim, dentro do grupo, que apostava que ia fazer 1.000, 1.500. Eu não tinha noção de número. Eu não tinha. Marinheiro de primeira viagem. Essa é a realidade. Mas eu fui muito bem. Na primeira eleição, fazer 762 votos. E aí, nesse momento, no outro dia, no domingo, acabou a eleição. Na segunda, eu estava trabalhando, batendo meu cartão. E voltei às minhas atividades. Eu lembro que o prefeito Paranhos ganhou. Me convidou para trabalhar no esporte. E naquela época, eu ia triplicar o meu salário. Não aceitei. Eu falei, não quero. Deputado Márcio Pacheco me convidou para estar na assessoria. Eu falei, viu, também não quero. Não sei o que aconteceu, que eu não achei que não era momento. Vou continuar no meu trabalho, vou continuar com, né? Aí chegou um momento que eu falei, viu, não posso mais trabalhar de garçom. Porque infelizmente as pessoas às vezes compram o que você é. Às vezes eu trabalhava de garçom por quê? Porque eu sempre ganhei bem, eu fiz muita coisa trabalhando de garçom, que era o extra que eu fazia. Aí falei, não vou mais trabalhar de garçom. Parei. E daí fui entender o que era a política. Aí fui fazer uma pós-graduação em políticas públicas na UniOeste, 2 anos lá em Toledo. Fiz a pós-graduação e aí fui me envolvendo na política. Me envolvendo. Dali 2 anos veio a eleição para deputado. Ajudei o deputado, se elegeu. Convidou eu para ser assessor de novo, falei que não era momento. E eu continuei trabalhando na autoescola. De auxiliar administrativo, passei para o comercial, fui para gerente, fui quebrar o galho, ser instrutor, mas nesse momento dentro da autoescola você tem os seus passos, né? Os seus passos o que é? Auxiliar administrativo, comercial, gerente, diretor de ensino, diretor geral. E esse foi o meu ciclo dentro da autoescola. E nesse momento, eu, graças a Deus, estava muito bem. E acabei entendendo melhor a política. Fui acompanhar o que era a associação de moradores. Não participei, mas fui entender. Fui entender o que era uma LDO, o que era uma LOA. E eu comecei a faculdade de Direito. Mas eu comecei e parei por situação financeira. Não tinha pé, falei, viu, vou parar. Acabei parando. Parei nesse meio termo. E aí fui entender a questão política. Que política às vezes não é por amor, é conta. Na eleição 1 mais 1 é 2. Onde se faz legenda, fui entender como funcionava também. E aí eu tive uma questão que o candidato, eu estava ainda no grupo do Márcio Pacheco, e ele falou assim, olha, então você vai ficar no PDT. Falei assim, olha,
te respeito, gosto de você, estou no grupo, mas PDT não é o meu perfil. Respeito, acho que tem um posicionamento, mas PDT não tem como. Então, aí acabamos brigando e tal. Eu falei, olha, se não der aqui, eu vou achar um partido que queira eu também. Eu tenho que ver a eleição. Então vamos fazer o seguinte, o Berté vai ser o vice e você vai para o DEM. Eu falei, tá bom, vamos para o DEM. Sentou eu, Berté e ele. Tiramos uma foto, pegado na mão. Berté vai ser o vice-prefeito. E aí, tudo bem. Chegou lá nas convenções, Berté não foi o vice-prefeito. Quem roeu a corda, eu não sei, né? É a realidade da política. Alguém roeu a corda. E eu fiquei lá sem pai, sem mãe, e eu era o patinho feio, porque eu era o único candidato. Não, tinha eu e mais 2, que éramos do grupo do Márcio. E 2020 isso, né? 2020. Fiz a pressão de contas do DEM. É isso aí. Eu lembro, né? Eu lembro como é que foi. Um dia fizeram uma sabatina, chamaram todo mundo. Nunca esqueço que o Didião apontou o dedo para mim, deixei falar. Todos os candidatos, até o vice-prefeito, o Berté não estava, e eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. No momento da minha filiação de partido, nenhum de vocês estava. No momento que foi feito o acordo, nenhum de vocês estava. Então vocês não podem bater em mim. Não, porque você não está fazendo. Eu falei, mas como eu não estou fazendo? Eu não posso ficar esperando pelo partido. Não, mas você não veio buscar o seu material de campanha. Eu falei, mas como eu não vim buscar? Não, tá no grupo. Eu falei, sim, vocês não me colocaram em grupo. Cheguei lá, eles me deram 2.000 santinhos. Nunca esqueço. 2.000 santinhos. Acho que 10 adesivos. O Berté era o candidato a prefeito, estava assim, eu estava assim. Parecia ele o prefeito e eu o vice. Mas tudo bem, era o que tinha. E ninguém me prometeu nada se ia vir recurso, o que ia vir. Mas eu já fazia 6 meses que eu já tinha trabalhado o meu material, já tinha rodado e fui fazer a minha campanha. Essa é a realidade. Você já estava organizado. Já estava organizado, porque eu já tinha passado uma eleição. Sim. Essa é a realidade. Eu não fiquei esperando para mim ser escada de ninguém, não fiquei esperando por partido, não fiquei esperando por ninguém. Você fez o teu, né? Eu fiz o meu. Inclusive, paguei o contador por fora, eu lembro. porque eu fiquei com medo que os caras iam... É a realidade. Na política, não adianta, viu? Infelizmente, nem tudo na política às vezes se cumpre. Essa é a realidade. E eu fiquei com medo, eu falei, os caras vão querer me caçar, vão querer me derrubar, eu vou pagar o contador por fora, tal. Porque era o contador que já tinha feito a minha primeira campanha. E um contador que é meu amigo, conheci. Fiz amizade depois das eleições. E acabei, né, sendo eleito. Fizemos 1.535 votos. Falei, caramba. Tava ali, faltava de uma eleição para outra, 95%. Nós estávamos com 1.100, 1.200 votos já contabilizando nós eleitos. E aí quando virou 100%, nós fomos para 1.535. Fiquei em 11º mais votado e eleito o vereador mais jovem com 28 anos. Para mim foi uma surpresa. E aí, naquele momento, todo mundo, amigo, conhecido, e uma campanha transparente, uma campanha simples, uma campanha de material, uma campanha de pessoas do bem, pessoas que abraçaram a campanha e que queriam uma renovação política. E se eu estivesse naquele momento no PDT, eu estaria fora. E acabei acertando e fui eleito. É interessante essa questão do jogo político, porque é uma cooperação, competição ao mesmo tempo, né? Ah, sim. É um jogo de matemática e também de influência política. Tem que tomar... É que às vezes nem todo mundo entende, né? Claro, muitas pessoas têm me procurado, Thiago, quem que te direcionou, quem que te falou? Eu falei, viu, olha, eu tenho hoje 3 mentores comigo, que são amigos meus, que eu ligo e pergunto, viu, qual é o direcionamento? Que estão fora da bolha. A política é isso, a política é uma bolha. Então, uma revelação política. São 1.535 votos. E aí eu fui entender, no meu bairro, quantos votos eu fiz, quantos votos eu fui levantar todos os votos, porque você fica surpreso. Da noite para o dia, eu sou eleito, e agora, o que eu vou fazer? Tem isso, né? E nós estávamos numa questão de pandemia, voto, pessoal para ir votar. E na segunda-feira, eu estava onde? Lá na autoescola batendo cartão. Eleito,
Na segunda-feira eu estava lá, trabalhando, batendo meu cartão. Meu primeiro vídeo que eu fiz na frente, dentro da empresa. E ali foi se criando um corpo. E eu nunca esqueço o dia que eu cheguei, primeiro dia, e aí não poderia levar ninguém da família, né? Porque nós estávamos na pandemia e só estava eu lá para tomar posse. E aí chegou a questão também de entender o jogo político da presidência. E eu, inocente, sem maldade, fui ouvir todo mundo. Teve muitos que prometeram, só prometia até a mãe, só não entregava. Não, porque aqui é assim, não, porque aqui é assado. Teve um que foi transparente, ó, aqui tem isso, tem isso, tem isso. Falei, caramba, legal. Aí teve outro que falou, não, nós vamos ser candidato. E assim foi se construindo. Aí fomos para a eleição, teve a eleição da presidência, acabei não votando pro Alessio, porque nós tínhamos um grupo, outras pessoas. Ali eu já comecei a conhecer o que era a política, que pegaram na mão, estávamos certo e acabamos perdendo a eleição. Mas eu fui até o final. Falei, eu dei a minha palavra, que eu iria até o final. E aí se foi construindo. Trabalhei esses 4 anos. Nesses 4 anos que eu trabalhei, e eu sempre fiz o quê? Fiz o meu melhor. Errei? A gente erra. Ninguém é perfeito. Ninguém pode dizer assim, viu, mas uma coisa que eu não tenho é corrupção. Uma coisa que eu não tenho porque às vezes as pessoas pensam que todo político é corrupto, que todo... Não, acho que não. Nós temos que pensar que agora é uma nova geração política. É uma nova geração. É uma nova safra política que está vindo. E aí se foi se construindo nesses 4 anos de mandato. Dei muita atenção no interior e eu cuidei das minhas bases. Simples assim. Cuidei das minhas bases. Eu não era do time do prefeito Paranhos. Não era, porque eu era do time do Márcio. E foi indo essa construção. Construção política, entender que daí ali os 2 primeiros anos, né, o novo presidente, fomos para os outros 2 mandatos. Nós tínhamos um projeto da Beth, não conseguimos emplacar a Beth, acabei indo com o ex-presidente. E essa que foi a nossa construção. Mas o que eu sempre olhei e sempre falei? Eu nunca pedi nada para mim. Eu sempre pedi e sempre resolvi para os outros. E depois que eu fui entendendo a política, eu fui fazer gestão pública. Tiago, você fiscalizou? Eu fiscalizei. Tiago, você fez leis? Eu fiz leis. Tiago, você fez indicações? Fiz indicações. Tiago, você fez ofício? Fiz ofício. Só que às vezes a população acha, eu tenho falado que o vereador é o para-choque da sociedade. O vereador ele chega no bairro, a população pede a falta de médico, que a culpa é minha. Mas ele abraça o prefeito, tira a foto com o prefeito. Não, mas se não tem médico, a culpa é do prefeito. Mas eu tô lá para fiscalizar o prefeito, mas você tem que cobrar o prefeito. É a realidade. É o prefeito. Mas não tem asfalto aqui? Sim, mas tem, né? Toda uma construção, mas quem executa, o legislativo é para legislar, fiscalizar, fazer suas leis. Só que chega momento também que nós também não é só fazer lei. Se for para fazer lei só para dizer que tem mais uma lei, mais uma lei, mais uma lei, tá, mas está sendo executada? Está sendo cumprida? Então tem toda essa articulação. E eu sempre fui muito de ir atrás de recursos, com deputado estadual, federal, sempre tive esse trânsito e esse pensamento. E foi essa a construção. Foi esse o pega que eu trabalhei meus 4 anos de campanha, sempre trabalhando, continuei trabalhando na empresa, fiquei 2 anos trabalhando. O patrão falou, Tiagão, você precisa fazer aqui, cara, você precisa me ajudar, é um network. Eu falei, viu, mas é o seguinte, eu preciso sair, eu preciso sessão. Não, fica tranquilo. Aí entramos num acordo lá e eu fiquei 2 anos. Caramba! Fiquei trabalhando 2 anos com ele lá, sabadão, se você fosse lá eu estava lá. Viu, dá pra perceber que você não tem medo de trabalhar, né? Não, viu? Porque o cara tinha 5 empregos, depois o cara teve 3 empregos, e depois ele voltou a ter 4 empregos. E falou, vou parar de fazer essa porque eu acho que agora... Né? Não dá mais. E assim, mas pra gente que tem esse projeto de trabalhar, e eu venho de uma família que sempre trabalhou, que nunca dependeu de nada, e o exemplo foi sempre a minha mãe. Minha mãe sempre foi guerreira. Minha mãe, ela ia de bicicleta para economizar o vale transporte da época. Nossa. Minha mãe ia de a pé para economizar o vale transporte.
Então, assim, isso passa um filme na minha cabeça. E a gente não pode esquecer as nossas raízes. Nós não podemos esquecer de onde que eu saí. Eu não posso esquecer da minha família. Eu não posso esquecer do meu bairro. E essa foi a minha construção. Sempre foi assim. Eu sempre fui muito reto. Até hoje, tem muitas pessoas que, às vezes, pode colocar eu no mesmo balaio. Mas, às vezes, venderam. Você está entendendo? E eu sempre fui muito transparente. Tem pessoas que gostam de mim, eu falei, olha, vai gostar do meu jeito. E é o meu perfil. E nessa construção, um exemplo que eu vou dar para vocês, eu tenho 3 colégios eleitorais. O meu bairro Santa Felicidade, o Horácio e a Unioeste. Nesses 3 colégios eleitorais, a eleição que eu fui eleito, eu fiz 1.000 votos. E com 918 votos eu estava eleito. Então eu cuidei das minhas bases. Eu fiquei aqui trabalhando nas minhas bases e no interior. É isso que eu fiz. Porque a política também se faz aonde? Aonde que eu vou? Eu tenho que retribuir. Tiago, mas você é vereador de Cascavel. Sim, eu sou vereador de Cascavel. Mas eu dei uma atenção aonde? Lá no meu bairro. A população às vezes não entende isso, mas o vereador, ele tem... Por isso que são 21 vereadores. Para cada um cuida de um nicho, cada um cuida de uma parte e todo mundo consegue fiscalizar todo mundo, né? Mais ou menos por aí. É por isso que é importante ter 21 vereadores. Essa é a conta, né? Essa é a matemática. De lá para cá você também mudou de partido, né? Fala um pouquinho como é que foi esse segundo passo para a segunda eleição. Eu saí eu fui eleito no DEM, né? Que daí virou União Brasil. E aí eu tive um problema com na época, o deputado federal Nelsinho Padovani, hoje deputado federal, e acabei não querendo ficar no partido. E aí vem a reeleição, né? 4 anos trabalhando, aí era uma decisão de eu estar no partido. Mas dessa eleição de 1.535 votos, daqui 2 anos veio a eleição para deputado estadual e federal. E eu tinha um compromisso, eu estava indo para o Republicanos. Então tá tudo certo, eu vou para o Republicanos, aqui eu tenho o meu candidato deputado estadual e deputado federal. E eu ajudei os 2 candidatos a deputado. Abracei o estadual, que era o Márcio, e o federal, que era o Renato, que era o vice-prefeito da cidade de Cascavel. E o Renato foi a pessoa, com a sua simplicidade, com a sua humildade, ele sempre teve humildade. E foi a pessoa que abriu as portas. E eu sempre falei para o Paranhos, e eu falo até hoje, falei, Paranhos, olha, eu nunca usei a tribuna para te apontar algo, ou para xingar o senhor, ou para fazer algo que não é do meu estilo de fazer política. Porque cada um tem um jeito de fazer política. Essa é a realidade. Nós temos 21 vereadores. Cada um tem um perfil. E nessa questão, o deputado Márcio se elegeu e o Renato não se elegeu. Mas eu tinha um compromisso em ficar aonde? No Partido Republicanos. E nesse momento aparece 2 candidatos a prefeito. Republicanos tinha 2 candidatos a prefeito. E bem no fim, ficou com nenhum. E entrou numa briga interna e eu deixei bem claro que eu ficaria no partido indiferente de quem fosse o candidato. Eu sempre fui muito claro. E nesse rompimento de partido, o Márcio acabou ficando até um pouco chateado na situação por eu não ter acompanhado ele. Eu deixei, e foi muito claro, falei, olha, eu sempre fui muito parceiro, eu fiz o meu primeiro mandato, mas eu tenho que pensar no meu time também. E a decisão em ficar no partido, eu tinha dado a palavra, e eu chamei meus 3 assessores e falei, olha, esse aqui é o desenho. Se você chamar os 3, eles vão te falar quem que escolheu ficar no partido. Foi em conjunto. Mas não foi assim, ó, esse é o partido, esse é o partido. Não, tá definido aqui. Falei, ó, esse aqui é o partido, esse é esse, esse é esse. Essa é a história que tem aqui. Aqui nós temos o Zezinho, aqui nós temos o Joãozinho, aqui vai fazer 1000 votos, aqui vai fazer, viu? É conta. É isso aí. É conta. E eu falei pro time, falei, olha, ele falou, não, então nós vamos ficar no Republicanos. E aí chegou o momento de eu falar ao candidato a prefeito, Márcio, que eu ficaria no Republicanos. E ali se quebrou uma parceria que nós tínhamos há muito tempo. Mas é a vida política. Eu tomei uma decisão, não minha, mas com o grupo. Ele tomou várias decisões por ele e não consultou eu. Porque assim, nós somos um grupo, nós temos que sentar e decidir o que é para todos.
E eu sempre tive uma certa preocupação, que eu via muitas pessoas se aproximarem e muitas pessoas saírem de grupo. E eu sempre pensei em grupo. Eu sempre pensei que falei, olha, quanto mais nós conseguir unir as pessoas e pensar no bem comum, pensar na política pública, é isso que nós vamos fazer. E acabei decidindo ficar no Republicanos e eu sempre falava, olha, ao time, nós temos que ser o primeiro. Nós temos que ser o primeiro. Nós vamos trabalhar para a primeira cadeira. E teve todo esse movimento. Aí entrou a questão da pastoral política. Eu fui eleito com 1.535 votos junto com a pastoral política, porque hoje a gente tem que tomar cuidado até como que fala, né? Que inclusive eu estou sofrendo um pedido de cassação do meu mandato por abuso de poder religioso. Mas faz parte. Quem perde às vezes quer puxar pelo tapete. Não tenho problema nenhum, mas essa é a realidade. A população nos reconheceu. E a minha conta era simples. Nós fizemos 762 votos. Nós fomos para 1.535 votos. E aí chega a surpresa de nós for o vereador mais votado da cidade de Cascavel com 4.243 votos. Esses votos é fruto de uma pessoa que sempre trabalhou. O meu time não ficava no corredor tomando um cafezinho. O meu time de assessor nenhum veio de meio político. Ninguém. Os caras falaram, não, porque tem que ter fulano. Não, eu trouxe uma menina que ela é minha advogada, ela não sabia nada. Mas eu lapidei da minha forma que eu sempre fui de trabalhar. Por quê? Porque para uma pessoa que trabalhou de garçom, que trabalhava sábado, domingo, feriado, chegar a um cargo público tão importante dentro da cidade de Cascavel, por que eu não vou dar valor? Por que quem está comigo não vai dar valor? As pessoas que estão comigo hoje, eu tenho falado, viu, vocês têm que estar preparados. Nós somos a nova política da cidade de Cascavel. Nós somos a nova revelação política dentro da cidade de Cascavel. E é isso que eu aplico e falo e tenho falado nos 4 cantos da cidade de Cascavel e principalmente na minha região. E nas nossas contas que nós faríamos 3.100, 3.200. Essa era a minha conta. Porque dobrei da primeira para a segunda, vamos dobrar. 4 anos trabalhando. E vem a surpresa. Uma votação que hoje eu me orgulho em dizer, uma política limpa, transparente, uma política de pé no chão, com humildade. E nesse raio que eu fiz 1.000 votos, essa agora foi feito 2.390. Então quer dizer que você conseguiu trabalhar bem a sua base, mas não fez metade dos votos. Que a população me reconheceu. Fez metade dos votos, né? Mais da metade. Mais da metade dos votos. Em um colégio eleitoral dentro do bairro Santa Felicidade foi 1.800 votos. Caramba. Então é o quê? É coisa que é um trabalho que foi reconhecido. Sim. Então essa sempre foi a minha pegada. E sempre o meu time, eu sempre tive essa articulação. Falar, pessoal, é o seguinte, tem pessoas que têm costume de trabalhar 10 horas, 11 horas, que é o meu perfil. Eu saio cedo e chego tarde. E aí eu consegui conciliar a empresa, família, e eu voltei para a faculdade de Direito. Que era o meu sonho, não era o meu sonho, mas eu falava assim, se eu sou vereador, eu tenho que ter o conhecimento da lei. Se eu sou vereador e se eu quero fazer política pública no futuro, eu tenho que ter o conhecimento. Eu preciso ter o conhecimento. Eu tenho que, pelo menos, passar para a população que eu tenho conhecimento, que às vezes eu não sei de tudo, mas que pelo menos o básico eu sei. Porque é a nossa realidade. E o direito não só para advogar, não só para advogar, não só para o meio político, isso é para a vida. Sim. Você leva para a sua vida. E esse sempre foi o meu perfil. Tiago, você venceu uma eleição 1.535 votos. E essa foi uma eleição até que você trabalhou bastante, mas vamos dizer assim, pelo número de votos que você fez, é evidente que foi fruto do seu trabalho, mas uma eleição que você estava garantido, que foi uma eleição, vamos colocar entre aspas, muitos aspas, fácil. Mas aí não contente, tu pegou uma eleição que foi um pouco mais cabeluda, que foi a presidência da Câmara. Conta pra nós como é que foi isso daí. E no mesmo dia, eu sempre respeitei a imprensa de Cascavel, sempre falo que o pessoal fala da imprensa, eu falo que a imprensa é o 4º poder. Mas Cascavel nós temos que lembrar que nós temos a imprensa boa e a imprensa marrom. Porque eu já falei na tribuna, esse dia eu dei nome. Eu não tenho medo, viu?
Querem me procurar, querem me seguir como já fizeram, estão seguindo a minha esposa, viu? Façam, fiquem à vontade. Esse é o perfil da imprensa marrom que nós temos dentro de Cascavel. Mas faz parte do jogo. O jogo político é esse. Só que tem hora que alguém tem que colocar os pontos no i. E eu não tenho medo. Eu não tenho problema e não tenho rabo preso. Eu passei 4 anos de cabeça erguida. Eu passei 4 anos que o prefeito Paranhos me respeita. Porque ele sabe como foi a definição para ficar no partido, a definição de trazer pessoas para o partido, e eu sempre fui muito transparente. Porque assim, quando você tem ética, quando você tem transparência, e quando você sabe aonde você quer chegar, as pessoas te respeitam. E eu mesmo sendo um cara jovem, com 28 anos, sem uma experiência, sem uma base familiar, meio político, ou grande empresário, ou alguém de sucesso, mas eu sempre tive humildade. Eu sempre tive muito meus pés no chão. E foi isso que meu avô me ensinou. Tenha humildade, Thiago. E eu tenho aprendido e tenho falado para minha assessoria. Eu tenho 3 coisas para dizer para vocês. Humildade, humildade e humildade. É isso que nós temos que ter. Porque a política é passageira. Hoje eu estou, amanhã não estarei. Essa é a nossa realidade. E claro que, da mesma forma que quando nós fizemos 1.535 votos, teve um momento que travou as contas lá, eu estava em segundo colocado, já comemorando. Eu lembro que o meu afilhado hoje lembrou de mim e falou, viu, você lembra que você pegou meu celular na minha mão? Olha só, hoje ele me falando. E ele atualizou assim, e a hora que eu peguei na mão, porque minha assessoria quando começou a contar os votos, e sobe Sadi, sobe João, e sobe fulano, eu falei, caramba, cara. E você fica. Porque eu falava, vamos trabalhar, time, para ganhar, para ser a primeira cadeira. O projeto do Republicanos era fazer 2 cadeiras e puxar o terceiro. Esse era o nosso projeto. Só que é conta. Chama o fulano, quanto que votos ele vai fazer? Vai 2.000, não, põe a 1.000. O Thiago fez 1.500, vamos por... Quem tinha mandato, vamos manter os 1.500 pro Thiago. Tinha a Beth, nós tínhamos o Sadi, nós tínhamos o Xavier, com 2 anos de mandato. E nós tínhamos um time bacana. Um time do Republicanos que fez a diferença. E no mesmo momento nós ficamos sem pai e sem mãe. É a realidade, porque o que aconteceu? Nosso candidato a prefeito saiu do partido. Mas ficou a Dona Odna. E a Dona Odna sempre foi muito firme. Isso eu tenho falado. Dona Odna, ela sempre exerceu a função de presidente do partido. Mesmo ela sendo casada com o Renato. Isso todo mundo pode falar. Principalmente quando chegou na questão da mesa. E naquele momento que eu lembro que ele atualizou 4.243 votos. Não, aí joga o Thiago pra cima e leva pra cá e leva pra lá. Eu falei, meu Deus do céu. E até hoje eu fico pensando de onde que é tanto voto. E acabei... O pessoal me ligou. Eu dei a minha primeira entrevista para um amigo meu que me ajudou na campanha, que é o Luciano Neves. Mora na minha região. Na outra eleição ele não me ajudou, mas essa falou, Thiago, eu tenho obrigação em ajudar você na campanha. E eu lembro que ele me ligou, eu falei, viu, pode vir aqui que você vai ser o primeiro cara que eu vou dar entrevista. Porque foi o cara que vestiu a minha camisa, foi o cara que, indiferente de qualquer situação, trabalhou nos bastidores e no alcance dele, aonde ele pôde. Dei a minha primeira entrevista para ele e eu lembro que eu fui para a KTV. Fui dar entrevista, dei a minha entrevista, agradeci aos meus 4.243 votos, agradeci a Deus, porque quando você tem... Eu tenho um amigo meu que ele fala que, Thiago, nós temos luz própria. Nós não precisamos de ninguém na nossa sombra. E esse sempre foi a minha bandeira. E nesses 4 anos não entrei em nenhum escândalo, não entrei em corrupção, eu fiz o meu mandato. Muitos me criticaram, muitos me apontaram, mas o meu eleitor não me criticou. O meu eleitor, eu sempre estive presente, eu sempre estive no bairro, sempre estive nas comunidades, não abandonei a igreja, porque às vezes as pessoas abandonam. Não, agora eu estou eleito, não. Eu continuei o mesmo Thiago servindo, carregando mesa, trabalhando no CEP da paróquia, tinha um retiro, eu participava, continuei participando, porque chega um momento que daí as pessoas saem. Não, eu tenho que continuar o mesmo Thiago. Eu sou vereador, estou vereador lá, mas na comunidade eu tenho que continuar servindo. Porque eu tenho falado para o jovem, quando nós estamos no retiro, jovem, é melhor você procurar Deus pelo amor do que você procurar Deus pela dor. É melhor o pai e a mãe procurar Deus e a sua família pelo amor do que pela dor. E essa
é a nossa realidade. E nesse momento, naquele dia da entrevista, eu saí e falei, viu, serei candidato a presidente pela minha votação, vou honrar os meus votos. Eu nunca esqueço que eu saí dali, a primeira pessoa que eu conversei foi o Edson Souza. Falei, Edson, vou precisar de você e eu vou ser candidato a presidente. Thiago, vamos sentar e vamos conversar. Naquele momento, falei com o Edson, com o Cabral, falei com o Dr. Lauri, que me deu a palavra. Naquele momento, o Dr. Lauri me deu a palavra. Thiago, conte comigo. E com o policial Madril. Foi essas pessoas que naquele momento eu conversei. Mas isso foi esfriando. E passou o momento, continuamos o mandato, voltou a exceções, os que ganharam, os que perderam. E ali começou as minhas articulações. E aí começa a imprensa para cá, a imprensa para lá. Thiago não vai ser eleito, Thiago vai se corromper, vão dar dinheiro, vão dar cargo, vão dar isso, vão dar aquilo. E eu falei uma coisa, falei, olha, nem que eu fique com o Pirizinho sozinho na mão, eu vou até o final. E com muita humildade. E a partir do momento que eu tive duas pessoas que eu tenho falado até hoje, indiferente de partido político, indiferente de posição política, mas eu acho que ainda na política o aperto de mão e o bigode tem que valer, da minha parte. E eu deixei muito claro quando o vereador Edson e o Dr. Lauri falou, Thiago, nós estaremos com você até o final. E aí começou a articulação. Chama um, chama outro, vamos, não, tem compromisso, não, porque o ex-candidato aí tem um compromisso com o prefeito. Não, então tá tudo certo. Tem compromisso com o prefeito. Eu vou fazer o meu trabalho aqui. E o Renato, inclusive, me chamou várias vezes. O Renato me chamou, falou, Thiago, eu tenho um compromisso. Isso, ele foi muito sincero. Falei, Renato, te respeito, gosto do senhor. E eu sempre tinha falado para o senhor, não faça compromisso com a presidência. Eu já estava sentindo que eu poderia ser candidato, não pela minha votação, mas que estava se encaminhando. Mas isso foi um compromisso que às vezes chega na garganta, né? Que não vem ao mérito, mas é um caso que foi feito entre eles. E passou-se dias e mais dias, e aí quando nós começamos, o pessoal dá a palavra, vamos. Teve um momento que nós falamos, vamos gravar um vídeo. E falou, não, nós vamos gravar, mas tem que soltar todo mundo junto. E aí começam as pressões, porque o Fão foi a pessoa que falou assim, viu, eu quando fui para o partido do PL, eu falei, eu estarei no partido, mas se o Alessio for o candidato a presidente, eu não votarei no Alessio. Ele já deixou bem claro. O prefeito Paranhos me chamou, falou assim, olha, Thiago, nós temos um compromisso. Eu falei, prefeito, eu acho que é importante o compromisso de vocês, mas é de vocês e não é meu. Eu falei assim, eu quero que o senhor se coloque no meu lugar. Eu fiz 4.243 votos. Se fosse o senhor no meu lugar, o que o senhor faria? Porque é muito fácil eu pedir para você, mas se coloca no meu lugar. Não, tá certo. Eu falei, olha, eu entendo que é um jogo político, mas eu tenho que honrar os meus votos. E a grande parte da população acha que o vereador mais votado que é o presidente, né? A população acha naturalmente que... vai naturalmente, ser, né? viu? Mas não sabe que tem um regimento, que tem uma articulação, que é voto, tem que ter 11 votos. E aí foi se fechando. E aí fui conversar com o partido, fui conversar com o grupo do PSD, que eram 3 votos, e ali começou a se amarrar. E ali foi se criando o corpo. Cada dia, reunião, vamos fazer mais outra. E foi... Queriam fazer documento? Falei, não, acho que não preciso fazer documento. E chegou um momento que o pessoal do PT, conversei, olha, esse é o projeto, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos fazer o que às vezes as pessoas não fizeram. Eu vou ser muito, muito transparente. E também tinha uma preocupação, porque você gerenciar, você administrar uma casa com 21 vereadores, um orçamento de 44 milhões, uma máquina, uma empresa que tem 235 servidores. Não é fácil. E eu com 32 anos. Olha a responsabilidade. Mas eu não tinha medo, porque eu passei muita coisa na minha vida.
E eu sempre fiz o certo. Quando você faz o certo, tudo dá certo. Quando você escolhe as pessoas certas para estar nos lugares certos, o negócio anda. E sempre foi esse o meu pensamento. E naquele momento nós conseguimos reunir a grande maioria, fizemos o vídeo e ali para frente o bambu gemeu, que nem diziam muitos políticos aí. O vídeo ele é um marco, né? É. Na minha opinião, ele é um marco na tua campanha, porque a imprensa falava isso, falava aquilo, falava não sei o que lá, daí de repente solta um vídeo onde... É que quando as pessoas olham e falam assim, não, dentro do mesmo partido existiam pessoas que apoiavam um candidato de outro partido, eu acho que aquilo ali é um marco, fala assim, viu, acho que vai enfraquecer a candidatura do Eu Alex, acho que, né? assim, mérito teu, né, Thiago? De fazer essa articulação, né? Ele conseguiu conversar com todo mundo, né? Sim. Ele conseguiu convencer o pessoal do PL. Eu tinha a extrema direita e a extrema esquerda. Mas eu falava que o nosso projeto era um só. E a humildade que eu sempre tive, e assim, respeito o ex-presidente, acho que ele sempre conduziu da forma dele, uma forma que foi por 6 mandatos. Mas tem 2 formas de você ganhar. Tem uma forma que os outros ganham para você, a presidência, e tem a forma de você ganhar a presidência. Então eu posso dizer que quem ganhou a presidência foi eu. Foi com os vereadores. Não tive influência do prefeito. Então, assim, essa foi sempre a transparência que nós sempre tivemos. E naquele momento que uma parte da imprensa sempre falava que nós não seríamos candidato, porque ia vir o trator, ia vir todo mundo, que ia vir, né? E eu começo a soltar todos os vídeos. E o que eu vou dizer para vocês, que às vezes muito não sabem, a nossa mesa não estava... A única coisa que tinha certo é que eu era o presidente. Caramba! Eu vou dizer para vocês que eu acho que nunca me perguntaram, mas se eu falar para vocês que nós montamos a mesa no dia 1º de janeiro, vocês não vão acreditar. Pô, Thiago, mas não vem, viu? Nós tínhamos pessoas que tinham interesse. O que eu falava, você que está vindo, você já participou. Vou dar um exemplo pro Sadiq Zel. Sadiq Zel queria porque queria continuar na mesa. Eu falei, Sadiq, olha só, eu abri mão pro senhor estar na mesa. Na legislatura passada. Eu abri mão pro Sadiq estar na mesa. Eu falei, não, Sadiq, pode ficar no meu lugar. Tá tudo certo. Eu abri mão. Agora o senhor vai ter que abrir a mão para alguém. O doutor Lauri abriu mão pro Valdecir Alcântara estar na mesa. Na legislatura passada. Pô, então, Valdecir, agora vamos deixar outro estar na mesa. E uma pessoa que me marcou nessa articulação, quem vai pra mesa, quem não vai, foi o vereador Sidão. Porque assim, cada um tem o seu perfil. Mas você tem que respeitar que o vereador Sidão está no seu 3º mandato e fez 2.190 votos. Se é do jeito dele legislar, se é o jeito dele agradar as pessoas, mas você tem que respeitar. É um vereador e vota igual eu. Tem voto igual eu. E está eleito. E o vereador Sidão teve um momento que falou assim, olha, ele chegou a se emocionar, falou, olha, eu gostaria muito de estar na mesa, porque eu não sei se na próxima eleição eu estarei eleito, e muitas pessoas sempre me prometeram e não cumpriram estar na mesa. Falei assim, não, você tem que ser um cara firme. Você tem que ser um cara de exemplo. Você é o cara que tem que gravar e mostrar que você está junto com nós. Foi a única pessoa que me marcou em todo esse tempo. E chegou no dia 1º, nós estávamos em 17, vídeo gravado. E no dia 1º nós se reunimos, um pouco antes da nossa posse, e nós sentamos e discutimos com todos. O presidente é o Thiago. Fulano, você tinha falado que tá certo. Pode ser fulano? Pode. E teve 1, 2 que teve embate. Não, o fulano não pode ser. Não, mas o senhor já foi. Não, mas ele não pode. Não, aí nós entramos num acordo, votação. Teve votação para quem... Teve um ou dois cargos ali. Uma votação antes da votação. Teve 1 ou 2 cargos que foi para votação. Eu, não, viu? Não, então eu vou votar. Para quem que você vota para estar ali? E foi para votação. E foi essa articulação que nós fizemos. Democrático. Uma coisa que eu falei que o PL estaria na mesa. Porque a preocupação do PL, com todo o respeito que eu tenho ao prefeito, que eu tenho um bom relacionamento, uma boa relação com ele, o PL fez 4 vereadores. Então você tem que respeitar o PL. Mas como um vereador só se posicionou e foi um dos primeiros a se posicionar,
Falei, não, viu? Que a preocupação era que o PL não ia ter representatividade. Viu? Tá tudo certo, o PL vai ter representatividade. Pô, Thiago, mas você vai pôr o Fão? Eu falei, ué, vou pôr quem? Quem me deu a palavra foi o Fão. Ninguém tá pelos corredores falando mal de mim, que eu não tenho experiência, porque eu não tenho, porque eu sou um moleque. Não, vocês vão ter que me respeitar. Porque é o seguinte, o deputado Márcio Pacheco, quando foi presidente, ele tinha experiência? Gugu Bueno, quando foi presidente, ele tinha experiência? Alessio Spínola, quando foi presidente, ele tinha experiência? O próprio chefe da Casa Civil, Severino Folador, quando ele foi presidente da Câmara Municipal de Cascavel, ele tinha experiência? Não tinha experiência. Por que eu tinha que ter experiência? Se você não me der o bastão, eu nunca vou ter experiência. Isso é uma empresa. E eu sempre tive essa minha fala. E sempre tive o meu posicionamento. Eu falava, viu, o PL vai ter representatividade. E a minha decisão era decidida e eu falava, olha, se vir mais pessoas, nós vamos construir. Se não vir, o PL tem um espaço na mesa. E foi essa a construção. Foi a construção com o PSD, foi a construção com o MDB, foi a construção com os republicanos e essa foi a articulação. Chegamos no dia, eu imaginaria que ainda poderia acontecer alguma situação, mas a partir do momento que nós saímos de lá, já com a folha, todo mundo, e aquela folha estava comigo só para protocolar, ganhamos a eleição. E foi dessa forma. Foi difícil, não foi fácil. Eu sei o que eu passei, a minha família sabe o que passou, a minha esposa, o meu filho, só que eu sempre me mantive muito firme. Eu sempre falei que eu honraria e sempre andaria de cabeça erguida. E foi isso que eu fiz. Castilhos, acho que agora a gente vai para a pergunta do Heroldo. Responde ou corre? Vai lá, Heroldo, tá contigo. Caríssimo vereador Thiago Almeida, vereador mais votado da história de Cascavel, enfrentando essa barra que é ser presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel. Responde ou corre, presidente? Vamos lá. A palavra livre prevista no regimento interno é para os vereadores realmente terem a liberdade de falar sobre assuntos, de interesse da comunidade. Na sua opinião, estão debatendo assuntos interessantes ou virou mais um chororô e um jogo de egos de dizer quem sabe mais do que o outro? Ou então que é melhor você ouvir o que eu estou falando ou você terá dificuldades? Então, a palavra livre está sendo bem usada na Câmara de Cascavel? Presidente, responde ou corre? Claro que eu vou responder, não tenho problema nenhum. Eu tenho falado que o parlamento, já diz, parlamento, ele está ali para parlar. Eu tenho falado que cada vereador, ele tem o seu mandato. Porque o que acontece? Teve pessoas que me criticaram porque que vereador não produz. Tá, mas eu sou o presidente. Eu estou ali para fazer a administração da máquina. Eu estou ali para acompanhar a licitação, para mim fazer a ordem, para mim colocar a pauta, para mim decidir em conjunto com a mesa. Tudo que eu faço é em conjunto com a mesa. Só que chega um momento que eu não posso cortar o vereador se ele está falando do governo federal, se ele está falando do governo estadual. Essa é a minha visão. Eu não posso chegar o momento que o vereador, porque hoje nós temos a questão, um exemplo que eu vou falar, tanto da Bia quanto do Fão. 2 exemplos que eu vou citar aqui. Mas eu tenho que cortar? Aonde que o regimento diz que ele não pode falar do governo estadual ou do governo federal? Qual o momento que eu, Thiago, como presidente, o que eu tenho que colocar? Teve questão de ordem, o ex-presidente tive que pedir para desligar o microfone, com todo o respeito. Eu também tenho que colocar a casa em ordem. Eu também tenho que pedir que eles tenham noção do que estão debatendo ou fugindo do projeto de lei. Muitos projetos de lei que às vezes vêm, que eu sei que vai ser uma pauta polêmica, o que eu tenho falado? Pessoal, olha, o projeto é o projeto número 31, esse é o assunto, viu? Não vamos fugir do debate do assunto do projeto de lei. Só que sempre tem alguém que leva para o governo estadual, ou o governo federal, ou o partido A ou o partido B. Eu não posso. Aonde que diz que no regimento que eu tenho que cortar, que não está? Não posso. Essa é a minha visão. Eu vou te dar uma opinião muito pessoal. Não. Eu vou te dar uma opinião muito pessoal minha, de quem eu sou. A minha formação é comunicação social. E o que eu sinto muitas vezes é que o vereador ele quer usar a palavra dele, livre, só para gerar corte.
Entendeu? É. Só pra isso. Aí ele já bota, ele já vai com o microfoninho, não sei o que lá, botou, ele gravou, é isso aí. Falei na Câmara de Vereadores. Então, vereadores, é só pra Pra isso. você, vereador, que quer gerar corte, venha pro nosso Vem podcast. aqui no Polideia, vem fazer aqui, vou trocar ideia. E eu ia chegar nesse momento para dizer o seguinte: nós temos as pessoas que querem jogar para o público. Ela quer jogar para o seu público o que ela quer fazer. Só que chega um momento que eu tenho que, vocês estão batendo boca, estão falando algo que um está atingindo o outro. Esse momento, por isso que eu estou ali. E eu tenho falado por quê? Porque quando se tem pautas, eu tenho falado para todos os vereadores, olha, nós temos que se atentar ao projeto de lei, nós temos que se atentar ao requerimento que o vereador está fazendo, nós temos que se atentar qual é o argumento que vocês... Só que eu não posso cortar o vereador se ele está recortando, porque ainda no grande expediente ele pode falar o que ele quiser. O grande expediente é para isso. Agora, o grande problema é quando é um projeto de lei. O grande problema é quando pede o adiamento por tantas sessões de um projeto de lei. E aí o problema é que tem o vereador que ele recorta a parte dele, aí ele pega a parte do outro coleguinha, cola nos dois e manda pro público. Mas aí quem tem que cobrar dele, ou se ele tá certo ou tá errado, não sou eu. É o eleitor dele, que eu tenho que, viu? Os mais bobinhos, 21, se elegeram o vereador. Porque às vezes é muito fácil eu criticar. Mas por que muitas pessoas, às vezes, que criticam não colocam o nome à disposição e não seja candidato? Não é verdade? Tem todos os momentos. Porque assim, porque se eu sair do meu conforto da minha casa, para mim, Thiago, aí eu vou falar do meu mandato, para mim dar o meu melhor, para mim dar exemplo, para mim fazer e ser diferente da política anterior. Todos os outros, mas cada um tem um pensamento, cada um tem um público, cada um veio de um público, cada um representa um público. E esse é o perfil da nova geração política que nós estamos tendo hoje em Cascavel. Você fala muito sobre... Você é um político que fala muito. Você falou assim, continuo na igreja, você tem princípios e valores cristãos bem arraigados dentro da tua... Não sei se eu posso dizer plataforma política, mas enfim. Como é que isso está influenciando as tuas decisões políticas no dia a dia? Decisões, porque assim, a minha vida ela sempre foi pautada... eu sempre tive o envolvimento, continuo tendo envolvimento, continuo servindo a minha igreja. Que é o que eu falei antes. Eu prefiro procurar Deus pelo amor do que pela dor. Agora as pessoas às vezes nos criticam, mas o Thiago foi para mais um retiro. Tá, mas eu não posso. Porque o vereador ele não pode sair, ele não pode ter férias. O que o vereador, o que a lei diz? O que o regimento diz? Que você tem que estar lá segunda e terça na sessão. O cara que é empresário, ele vai fazer o quê? Vai para a empresa dele. Vai cuidar da empresa e todo mundo sabe que a sessão é segunda e terça. E eu faço parte da comissão, eu tenho que estar na comissão, eu tenho que debater, eu tenho uma audiência pública. Cada vereador faz o seu mandato. E eu tenho feito o meu. Eu tenho feito o meu mandato pautado nas minhas ideias, com as minhas assessorias e pensando num projeto político, tanto o meu quanto o crescimento para a cidade de Cascavel. E eu não tenho deixado a igreja de lado. Porque hoje eu tenho um pedido de cassação. Como que é? Cassação por abuso de poder religioso. Mas tá, se eu sou católico, se eu, antes de ser político, eu era catequista, eu era coordenador, eu fui coordenador do CEP da paróquia. Tá, eu me elegi, eu não vou mais para a igreja? Não, eu tenho que continuar na igreja. Eu sou a igreja. Agora, a partir do momento que teve a situação do pedido de cassação por questão do padre estar pedindo voto, mas o padre, como pessoa, ele não pode pedir voto? Tá. O pastor pode. Até esses dias hoje nós temos bancada da igreja evangélica. Nós temos. Não que a igreja... Não, mas eu estou dando um exemplo, né? Eu tive pastores que me ajudou na minha campanha. Sim. Mas eu não fui na igreja dele usar o púlpito e dizer que eu era candidato. Dentro da igreja eu não usei o púlpito dizendo que eu era candidato. Mas dentro da festa da igreja, na festa da comunidade, eu estava com o santinho no bolso pedindo voto. Se eu 4 anos estava ali na igreja, se eu estava trabalhando na festa, se eu estava trabalhando no retiro. E quando eu estou trabalhando e servindo, não estou lá fazendo política.
Aí cada um que tem que entender o que eu estou fazendo lá. Porque esse dia eu até tive uma pessoa que me questionou. Falou, Thiago, mas você está aqui por causa de voto. Tá, eu falei assim, tá. Se eu me elejo e vou para casa, vocês falam que eu sumi. Aí se eu tô na igreja, porque eu quero voto. Mas a eleição é daqui 4 anos. Essa linha de abuso de poder religioso é uma linha muito cinzenta. Porque ao mesmo tempo que tanto o pastor como o padre são pessoas politizadas, né? Ou seja, elas cuidam de um determinado setor da sociedade que precisa ser representado também, né? Como as bancadas, né, que você bem comentou, bancada cristã, etc. Então, é uma fatia da sociedade que ela precisa ser representada. O abuso do poder religioso ele se dá quando existe uma exigência ou uma condição para determinada eleição. Por exemplo, vocês da igreja, vocês têm que votar no fulano, senão vocês vão para o inferno. E isso é abuso de poder religioso. É uma área até cinzenta porque tem... Isso é uma condicionante. Entendeu? Agora, pessoal, olha, o meu candidato, eu sou pastor, o meu candidato é o fulano, não há nenhuma restrição com relação a isso. E aí, a não ser que o cara fale em púlpito ou fale na igreja e fale assim, ó, aqui vai todo mundo votar pro fulano porque eu tô apoiando ele. Aí é abuso de poder religioso. Mas a gente tem que ser transparente. Vocês sabem que muitas vezes aconteceu isso aí. Mas o cara é um cidadão. É claro que sim, Viu? mas o cara que é Muitas vezes. cidadão, o pastor, o padre, antes de mais nada, ele é um na vida da cidadão... Um CPF? Um CPF, CPF? ele é um CPF. E ele tem direito, assim como qualquer outra pessoa, pode falar assim, eu vou votar no A ou no B. Não, e é bem simples. Eu fiz um lançamento de campanha, eu paguei o aluguel, e aí teve uma imprensinha marrom em Cascavel que colocou que olha só, colocou que a igreja tinha doado dinheiro para mim. Porque a população não sabe, tem uma partezinha lá que você entra lá, das doações e a outra que tem ali, né? Não, isso nem pode, é vedado, né? Não, mas você sabe o que teve a capacidade num portalzinho vagabundo que tem? O cara foi lá, recortou e falou assim, ó, a igreja tá doando dinheiro pra campanha do vereador Thiago. O cara recortou, mandou mas não adiantou. Por quê? Porque quem me conhece, quem sabe quem sou eu, sabe o que eu fiz, as pessoas sabem da nossa índole, sabem do nosso perfil. E essa é a nossa realidade. Eu acho assim, ó, por exemplo, se você convive no ambiente de igreja, você vive nesse ambiente de igreja, faz o trabalho, é visto por esses que, né, estão indo na igreja, enfim, e vocês compartilham do mesmo trabalho, é natural que a pessoa sinta confiança em você e vote em você, né? Sim. Nós temos o cara que representa o sindicato. Tá, mas o sindicato é o quê? O cara que representa a bancada ruralista. O cara da bancada evangélica. O cara... Mas daí agora? Eu não posso. É porque eu fiz muito voto. Qual que é a realidade? Não, porque, olha, veja bem, o cara sai de 1.500... Tá, e 4 anos que eu trabalhei serviu pra quê? Agora, se os outros não souberam trabalhar e eu sei, a culpa é minha? Essa é a realidade. É simples. É só pegar os 4.243 votos e procurar. Se chamar toda a população, vão vir. Essa é a realidade. Eu não tenho medo. Viu? Ganhamos aqui em Cascavel. O Ministério Público pediu para arquivar e foi recorrido a Curitiba, mas está tudo certo. E se levar o mandato, eu vou viver minha vida. Eu sou desprendido. Viu? Eu não dependo de política. Se precisar voltar a trabalhar em 3 empregos, eu vou voltar. Essa é a minha realidade. Agora, o grande problema é os caras que sempre dependeram da política, os caras que estão por trás de muita situação. Esse depende da política. Esse precisa empregar. Esse precisa colocar alguém. Graças a Deus eu não tenho. Mas é porque também é assim, né, Thiago? Depois que os caras perdem a eleição, é um esperneio, né? Mas ele tem que entender o seguinte, então dá uma preparadinha melhor que daqui 4 anos tem eleição de novo. Daqui 4 anos talvez precise muito tempo. Ou morreu politicamente. Por falar nisso, daqui a 1 ano e pouquinho nós vamos ter eleição de novo. Daqui a 3 vamos ter eleição de novo. O que você projeta para o futuro político do Thiago Almeida? Eu tenho falado que eu estou à disposição do meu partido, eu estou à disposição do meu grupo, e tenho falado que eu estou preparado para o grupo para qualquer eleição. Mas, Thiago, não está muito cedo? Não está cedo porque eu já cumpri o meu primeiro mandato. Já fiz meus 4 anos de mandato. Eu venho para uma reeleição, eu entro para a história de Cascavel. Isso é história de Cascavel. Isso, se você vai pegar, vai ficar histórico pela nossa votação.
Chego à presidência, qual é o caminho? O caminho é tentar subir. Esse é o caminho. Mas aí nós vamos sentar com um grupo meu político, grupo partidário, e ver qual é o nosso caminho. Mas eu estou preparado, tenho certeza que mesmo apenas com 32 anos, mesmo muitas pessoas às vezes nos criticando, mas quem critica é o cara que quer o meu lugar. Mas eu aprendi que a crítica é válida, mas desde que seja uma crítica construtiva. Agora, quando é uma crítica porque é aquele que perdeu a eleição ou aquele que quer o meu lugar, eu durmo muito tranquilo. Uma época eu ia nos portal olhar os comentários. Padre amigo meu falou, Thiago, para com isso aí não te leva a nada, você está eleito. Tá te fazendo mal. Isso está te fazendo mal. E eu não faço mais. Porque o que é mais simples eu fazer? Eu vender que em 4, 5, 6 meses o vereador Thiago economizou R$500 mil, ou eu fazer a matéria, presidente gasta 1.600.000 com folha de pagamento. Tá, mas eu não vou pagar os funcionários? O ex-presidente não pagava? Ué, mas por que nunca teve essa matéria? Por que sai na manchete assim, presidente nomeia 62 cargos, 62 assessores, mas é meu? Porque a população, infelizmente, ela quer ler o título. Ela não lê tudo. Tá, mas os 60... o portal colocou errado. 62, não, é 63 cargos. Que é 3 de cada vereador. Mas o que é mais fácil eu vender? É mais fácil eu vender que os cargos são meus ou colocar assim, olha, presidente nomeia 3 cargos de cada vereador. Que foi a indicação deles. Né? Que foi a indicação deles, não é minha. Mas o que às vezes... Mas antes não fazia? Antes não colocava? Isso é muito baixo, né, cara? Então assim, eu não tenho medo. O jogo é pesado, né, cara? E aí teve mais uma matéria que... Presidente, não lembro o que eu gastei, ou agora, nós estamos com um problema lá de combustível. Mas a culpa não é minha. A culpa não é minha. O posto tem uma licitação, a gasolina era R$ 5,30. Agora, exemplo, a gasolina agora veio para R$5. Nós não podemos abastecer. Senão o Tribunal de Contas vai bater na minha porta. Tá, mas você vai fazer o quê? Não, ninguém anda mais com carro. Fizeram matéria. A Câmara não tem condução e não tem combustível. Viu? Vem entender o que é administração pública. Vem entender como que funciona. Viu? Antes não fazia licitação? Antes não comprava café? Antes não comprava controle? Viu? Qual que é o problema? Essa é a realidade. Então por que você não mostra, não vai lá e não divulga? Olha, vereador apresenta um projeto, aprova todos os 21 vereadores. Viu? Vamos fazer pauta bonita. Vamos entregar para a população o que está acontecendo. Vamos mostrar para a população que o vereador não é um patinho feio. Por que é mais fácil? Às vezes aqui, nós 3 aqui, cada um tem um pensamento político. Mas em vez de vocês me criticarem, não é melhor vocês trazerem e falar, Thiago, acho que esse projeto aqui você pode melhorar. Ou é melhor você ir lá no Facebook e começar a xingar porque é isso, porque é aquilo, ou fazer uma matéria tendenciosa. Qual que é o perfil? O que você quer entregar? Ou o que você quer por trás? Essa é a nossa realidade da política. E, infelizmente, sempre foi assim. Tá, mas antes não tinha problema com o outro presidente. Não, agora com o presidente atual tem todo tipo de problema. Mas eu vou pegar... Desculpa, presidente, mas eu vou te interromper, mas eu vou falar uma coisa pra você que eu tava pensando agora nisso, cara. É a mesma lógica do rádio do carro que era roubado nos anos 90. Por que alguém roubava? Porque alguém comprava. Alguém compra. Então a população que precisa melhorar e quando olhar e falar assim, a gente chama isso tecnicamente de clickbait, né? Quando cria uma chamada dessa para o cara clicar e só para dar o clique mesmo, né? Para aumentar a audiência, porque vale o clique para ele no site. Então, quando a população olha e só lê isso e não critica o órgão, a imprensa, não critica quem fez a matéria, o problema está na população, não está no jornalista. O jornalista está atrás da audiência, do clique, da visualização, do view. Está atrás disso. E aí... sofre você, sofre a Câmara, sofre a Prefeitura, e é por isso que o cara prefere pegar, às vezes, com todo respeito, né, a quem trabalha de maneira séria, não estou generalizando, mas prefere pegar uma matéria e fazer escorrer sangue do que falar coisas boas que o nosso município tem. Eu tenho falado que eu não estou preocupado com quem está falando mal de mim, porque não tem credibilidade. Eu tenho que começar a ficar preocupado quando
as pessoas que têm credibilidade da imprensa começar a me bater. Que daí eu estou no caminho errado. Mas se eu estou conduzindo, se eu estou dando o meu melhor, eu não vou opinar no mandato de nenhum dos 20 vereadores dentro da cidade de Cascavel. Se está errado ou se está certo. Ele foi eleito pelo voto e ali está a cadeira dele. Ele representa alguém. Ou se é lá do A, se é lá do B, se é para os homens, se é para as mulheres ou para quem é. Cada um tem a sua pauta. Cada um tem o seu reduto. Essa é a legislatura. Então, assim, esse sempre foi o meu perfil. E eu tenho falado que eu não tenho medo. E se nada der certo, eu volto para estaca zero. Tá tudo certo. Agora, o que nós temos que pensar? Cascavel para daqui 15 anos. Quem vai ser o prefeito? Cascavel para daqui 15 anos. Quem vai ser os nossos deputados estaduais? Estou falando daqui 15. Eu estou com 32 anos. Daqui 15 anos, quem vai ser os nossos deputados federais? É simples. Agora, o que o povo cascavelense ele tem que olhar assim, ó. Nós temos 190 mil votos. Nós temos 3 deputados estaduais e 1 deputado federal. O povo, às vezes, eles votam para uma cidade que tem 200 mil eleitores. Isso. O povo, às vezes, eles votam para um povo paraquedista. Não. Veio aqui Sargento Faur porque bate na mesa. O que ele fez por Cascavel? 10 mil votos. Com todo respeito. É mérito dele, trabalho dele. Mas o deputado federal que tem a emenda, quanto de emenda que ele mandou para a saúde de Cascavel? Quanto de emenda que ele mandou para melhorar a educação de Cascavel? Quanto de emenda que ele mandou para melhorar o interior de Cascavel? São 10 mil votos. Aí nós temos um deputado federal que, se dependesse do voto do povo cascavelense, estava fora. E quem tem emenda impositiva é o deputado. Eu tenho um deputado que eu acompanho que o cara mandou 30 milhões de reais para a cidade dele. Viu? Ele está reconhecendo o povo que elegeu ele. Aí nós pegamos nossos deputados estaduais. Cascavel chegou a ter tempo de ter 5 deputados estadual. E eu tenho falado para todo mundo. Vou falar para vocês dois. Tem 2 casas para limpar. A sua e do seu vizinho. Qual que você vai limpar primeiro? A minha. Agora eu tô eleito. Eu me elegi com 1.535 votos, fiz 1.000 votos em 3 colégios eleitorais. Aonde que eu limpei primeiro? Cuidei da minha casa. Pô, Thiago, mas você é vereador de toda a cidade, sim. E o deputado, quando ele vai cuidar de onde? Vai cuidar da cidade dele. Ele vai trazer mais uma viatura, vai cobrar o governador que traga mais policiamento, vai cobrar o governador que manda mais recurso para a saúde. Isso é importante, esse movimento de conscientização de nós votarmos em gente Imagina, nossa, cara, né? Com 200 mil eleitores. Se a gente for colocar a nossa macro-região aqui, a gente já falou isso num outro podcast. Existe uma se a gente for falar de macro-região, porque vamos pegar como exemplo aqui, pegar uma cidade vizinha aí que tenha 10 mil eleitores. Esses 10 mil eleitores não elege. Mas se juntar com Cascavel, nós estamos falando de 300, 400 mil. Nós elegemos 4 deputados federais e 7 deputados estaduais. E aí o povo reclama porque não tem a trincheira lá no meu bairro. Mas isso. não tem por quê? Porque quem representa o governo federal Vai lá é o deputado reclamar federal. Não adianta reclamar para mim. Aí a gente tem que olhar um contexto de você pega o cara, eu falo que esse é o deputado paraquedista, né? Ele cai de paraquedas, leva o voto, ou ele só passa de avião por cima de Cascavel. Aí eu tenho um outro deputado federal, Felipe Francischini. Que dia que ele pisou aqui dentro de Cascavel, falou, tá aqui, ó, tô mandando uma emenda aqui porque eu quero honrar os meus votos, os meus 12 mil, 8 mil, 10 mil votos. Viu? É isso que nós precisamos mostrar pro povo cascavelense, que não adianta bater na mesa, não adianta ter pistola na cinta, não adianta, viu? Não adianta. Nós temos que olhar para a política pública. Nós temos que olhar que o deputado federal ele tem a emenda impositiva, que ele tem que olhar para a cidade de Cascavel. E nós temos que falar que nós somos o centro hoje de Cascavel para todos os municípios ao redor de Cascavel. É essa a nossa realidade. Eu acho que nós aqui, enquanto podcast, a gente precisa abraçar esse projeto de conscientização. Já faz parte. Vamos criar Castilho, a campanha. Nós temos que fazer o voto útil dentro da cidade de Cascavel. Sim. Nós temos que olhar os nossos representantes e falar assim, olha, se Cascavel, olha o nosso orçamento. A população às vezes reclama porque não tem segurança pública. Responsabilidade de segurança pública não é do prefeito, é do governo do estado. Agora, se nós temos um deputado cobrando e temos 5, qual que é a força? Pô, lá em Cascavel tem 5 deputados estadual. Alguma coisa Vamos vai ter que pingar. Nós, em vez de nós mandar 200 policiais militares,
nós vamos mandar 400, porque tem 4 assinaturas pedindo e tem voto. Sim. Olha o nosso pedágio, a realidade do nosso pedágio. Então, assim, tem várias situações, vários debates que é importante, nós temos que conscientizar a população. E eu tenho falado por eu ser o vereador mais votado do oeste do Paraná, foi o mais votado do oeste do Paraná, uma votação expressiva. Tenho falado que tenho dado o meu melhor todo dia, tenho saído de casa, eu abençoo o meu filho e saio de casa dizendo que esse será um dia melhor. Eu não saio de casa dizendo se eu vou fazer o mal para o próximo, não. Ele fez o mal, eu quero contribuir com o bem para mim mostrar que eu sou diferente. Eu tenho que mostrar para o meu eleitor, para os meus 4.243 votos, que eu vou honrar todos os votos. Porque eu não comprei, não dei gasolina e não fiz muito que a velha e antiga política sempre fez. Essa sempre foi a nossa realidade. Hoje a população está mais consciente. Hoje a população está olhando o currículo do político. Inclusive, eu agora estou no meu último ano de Direito, que é a minha segunda faculdade. Então eu tenho falado, eu estou me preparando, eu estou preparado. E meu avô sempre dizia, Tiago, você tem que estar preparado que cavalinho encilhado passa uma vez só. Então eu estou preparado. Tenho falado, mesmo sendo jovem, mesmo tendo uma missão, mesmo cuidando e olhando muito para dentro da Câmara Municipal de Cascavel, e essa é a minha missão. E esse é o meu objetivo. Presidente, para a gente encerrar, eu queria que você convidasse as pessoas para participar das audiências. Você como presidente, e uma vez eu falei nesse podcast, já falei para algumas pessoas aqui, se as pessoas soubessem o poder que elas têm indo em audiência pública, participando cada vez mais daquilo que a Câmara de Vereadores faz, se a gente tivesse isso, seria muito melhor. Queria que você fizesse essa ponte de presidente e convidasse a população para conhecer o teu trabalho, evidentemente. Eu tenho falado para a população que ela tem que acompanhar não só eu, presidente, mas os 21 vereadores. Quem paga o nosso salário é a população. E eu tenho falado não só na audiência pública, mas em todas as sessões. Nós temos que falar, porque eu na pauta hoje, toda quinta-feira está a pauta da sessão. Antes era na sexta, hoje é na quinta. Tenho prazo para estudar, tenho prazo para entender. E eu tenho falado que a máquina, a gestão e todos os vereadores, nós temos um trabalho que é servir a população. E a população que tem que acompanhar, a população que tem que nos cobrar. A população às vezes tem a ideia, tem que trazer ao vereador. E essa é a nossa função. Então eu falo para a população que está aqui nos assistindo, quero agradecer a esse espaço, dizer que fiquei muito feliz. E até me perguntar, Tiago, você vai responder tudo, viu? Porque vocês me perguntar, eu vou responder. Pode ser que às vezes eu falo, não quero responder, né? Vocês falaram, né? É isso aí. Mas eu não tenho problema, tenho falado que às vezes de uma forma mais simples, às vezes fala um pouquinho errado, às vezes um pouco mais técnico, às vezes um pouco mais... às vezes dá uma calorada na pauta, porque nós sabemos qual é a nossa função e eu tenho me preparado e falado que a população tem que acompanhar mais de perto. Inclusive, nós temos um projeto, que isso veio do meu mandato, coloquei na mesa, que é levar a Câmara Municipal no bairro. Nós precisamos trazer a população para ela entender mais de perto. Nós precisamos pegar a demanda da população, mas isso é o legislativo de Cascavel. Eu preciso entender as dores lá da região sul, da região oeste, da leste, central e do interior de Cascavel, que nós temos 7 distritos em Cascavel. Então eu tenho falado que tem que acompanhar o nosso mandato, os 21 vereadores, e dizer que quem paga os salários é a população, tem que cobrar e tem que criticar, mas desde que seja uma crítica construtiva. Muito obrigado, Tiago Almeida, que esse espaço está aberto sempre que você precisar, sempre que você quiser, sempre que você quiser mandar qualquer pessoa aqui para poder entrevistar, nos ajudar a entrevistar todos os vereadores da casa, será um prazer para nós, para a gente poder abrir espaço para todo mundo poder falar e vamos já criar essa campanha do voto útil. Obrigado, Sim, viu? Obrigado pela presença. Eu acho que valeu muito a sua presença aí para realmente a gente fazer um movimento enquanto movimento de cidadania, né? Sim. Gente nossa, vamos votar em gente nossa, né? E assim, quero agradecer a você, Castilho, ao Rogério, obrigado pelo espaço. Tenho falado que a gente está aqui para servir, a política ela é passageira, e eu tenho aprendido que a política vai passar, o meu mandato vai passar,
Mas o que eu fazer, o que nós fazer, pensando na população, pensando no próximo, pensando no empreendedor, pensando naquela senhora que está nesse momento limpando a casa, naquele senhor que está hoje lá na Copavel trabalhando, tudo vai bem. Nós temos que pensar no crescimento da cidade de Cascavel. E às vezes muitas pessoas não me conhecem, não sabem da minha história nem da história de vocês. E nós temos que procurar saber. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos esse espaço de vocês aqui. Então quero agradecer ao convite em nome de vocês dois. Obrigado. O meu mandato também sempre está à disposição, o mandato do vereador Thiago. Claro que o meu mandato como presidente também, hoje com essa responsabilidade, um orçamento, uma articulação com o executivo. Eu tenho sempre priorizado todos os vereadores no seu bairro, se precisa ligar para um secretário, porque nós representamos a sociedade de Cascavel. Então, obrigado, sempre estarei à disposição. E eu tenho falado que seria importante até mais vezes para vocês conhecerem todos os vereadores, para entender qual é a postura, qual é a visão e qual é o pensamento de cada um e qual é o futuro da nossa cidade de Cascavel. Cascavel hoje é a segunda cidade, a melhor cidade do Brasil para se viver. Mas por quê? Porque nós temos o cara que está lá no caminhão, temos a tia da cozinha, temos uma zeladora, temos o pequeno, o médio e o grande empresário. Essa é a nossa cidade e nós temos que melhorar. Nós temos que melhorar o aeroporto, precisamos melhorar o interior, precisamos melhorar o centro, precisamos ter um posto de saúde, precisamos ter mais CMEI, precisamos ter uma segurança. Mas isso quem faz é a política. A política é a melhor ferramenta para ajudar o próximo, desde que tenha bons políticos e bons representantes preparados. Essa é a minha visão e tenho falado e aonde eu tenho passado, tenho comentado. O político tem que estar preparado. Eu tenho falado porque pela minha votação, as pessoas que me conhecem, as pessoas que sabem da minha vida, as pessoas que têm me acompanhado, porque muitas vezes nós deixamos a nossa família de lado. Essa é a grande realidade. Hoje eu saí cedo da minha casa, meu filho estava acordado porque ele acorda cedo, mas eu vou chegar em casa e ele está dormindo. Mas eu sei que eu estou dando o meu melhor, que é passageiro, e o mandato, eu tenho falado que eu não peguei e não quero pegar a política como profissão. Logo, outro estará no meu lugar e se for para mim voar mais alto, vou voar. Se não for, vou viver a minha vida. Sucesso, meu presidente. Essa foi a opinião política do presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, Thiago Almeida. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.